E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Rei Afogado. Hoje a gente continua a nossa série analisando as partidas do match de 1996 entre Garry Kasparov, o campeão mundial na época, e o Deep Blue, o computador, né? O supercomputador jogador de xadrez da IBM. Então a gente já tá na quarta partida. Lembrando que o match de 1996 que eles jogaram foram de 6 partidas, então estamos caminhando para o final. O Garry Kasparov agora está com as peças brancas e o Deep Blue com as peças pretas e vamos para a partida. Então o Kasparov abre da mesma forma que ele abriu da última vez que ele tinha as peças brancas com o lance cavalo para F3. Agora o Deep Blue responde com D5 e o Kasparov joga D4. E depois de C6 e C4, a gente transpõe para uma linha na abertura chamada semi-eslava, né? Depois de E6 aqui a gente entra na semi-eslava. Essa posição é mais comum de ser alcançada via outra ordem de movimentos, né? Começando com D4 aqui no início, D5, C4, C6, cavalo F3 agora, e aqui o preto joga E6 e a gente chega na mesma posição que eles alcançaram por uma ordem de movimentos um pouquinho diferente. Aí aqui o Kasparov joga o cavalo de B para D2, o Deep Blue joga cavalo para F6, E3, consolidando aqui esse peão no centro, né, criando essa cadeia aqui. Agora cavalo de B para D7, bispo para D3, os dois lados estão desenvolvendo de modo normal, bispo para D6. E aqui o Kasparov, agora que ele já desenvolveu essas peças e já criou esse centro aqui com esses peões, ele agora vai gastar um tempo para fazer um avanço no centro, né, buscar quebrar a posição e iniciar um pouco mais de atividade. Aqui ele joga E4. Aí esse lance já vem como uma ameaça, né? Porque se você não fizer nada, o Kasparov vai poder jogar E5, enforcando o bispo aqui e o cavalo com o suporte desse peão. Então o Deep Blue vai perder uma peça. Então para prevenir isso, ele joga D toma E4, troca os peões aqui, e o Kasparov toma de cavalo, o Deep Blue toma de volta, e depois de bispo toma, os dois lados fazem o roque. Outra opção que dava para fazer aqui é, depois de E4 ameaçando essa forca, o Deep Blue podia ter jogado ele mesmo E5 para remover essa opção do Kasparov de outra forma, né? Aí isso aqui é levar uma sequência gigante de trocas que acaba chegando na posição igual, depois de toma aqui, toma de volta, troca. A gente chega nessa posição que é igual, a gente tem uma estrutura de peões perfeitamente simétrica, né, para os dois lados aqui, com 3 na ala do rei e 2 na ala da dama. Os dois lados têm a par de bispo, não tem nenhum imbalanço nessa posição que possa levar uma vantagem para algum dos lados, a menos que alguém cometa um erro aqui, né? Então essa seria uma maneira bem simples de matar a posição, digamos assim, com E5, e o Deep Blue joga de forma diferente, né, tomando. Aí como eu falei, depois de essa troca e os dois lados fazendo o roque, agora o Deep Blue joga H6, a gente vê bispo de volta para C2. Acho que esse lance foi jogado com a ideia de o Kasparov não queria, né, que o lance cavalo para F6 e o Deep Blue viesse com o tempo nesse bispo. Então ele já move o bispo de volta de modo preventivo. E o outro ponto positivo desse lance é que ele abre a coluna E para a torre ocupar, onde ela vai ter alvo nesse peão aqui, né? Então depois de E5, agora o Deep Blue, quem está tentando quebrar no centro, o Kasparov joga torre para E1 e está aumentando a pressão nesse peão, né? Agora tem a ameaça de ganhar ele. Outra coisa que dava para ser feita aqui é que depois de E5, né, dava para o Kasparov ter trocado, mas como eu falei, é outra variante que chega no final bem equilibrado, onde não tem muita chance de vitória, que depois de D toma E5, o cavalo toma, bispo para F4 pode ser jogado, né, tentando cravar o cavalo, mas o preto vai ter maneiras de resolver o problema aqui tomando F3 com cheque. Depois de dama toma F3, acontece mais uma troca e a gente chega nessa posição de que de novo é perfeitamente equilibrada. Então depois de E5 aqui, o Kasparov preferiu jogar a torre para E1. Agora foi o Deep Blue quem tomou E4, dama tomou E4. Teve mais uma partida que já foi jogada, se eu não me engano, na década de 50, na Olimpíada, que chegou a essa mesma posição, só que aqui foi jogado cavalo toma. Então essa posição é um tanto teórica, aposto que o Kasparov já conhecia isso aqui de outras partidas que foram jogadas no nível alto. Mas aqui ele preferiu tomar de dama em D4, bispo para C5 foi jogado, atacando a dama aqui com o suporte do cavalo. A dama volta para C3. Aí aqui o Deep Blue jogou A5. Ele já está criando uma ameaça, né? Se o Kasparov não fizer nada aqui, ele tem o lance bispo para B4, que ataca a dama e faz um raio-x na torre atrás, né? Ia ganhar no mínimo uma qualidade aí. Então o Kasparov joga E3 para trazer o quadrado aqui de B4 sob controle e impedir essa ameaça. Cavalo para F6 agora, melhorando a peça. E o Kasparov aqui joga bispo para E3. Essa posição é a que
eu acho mais interessante e a que tem uma variante que foi a mais divertida de analisar enquanto eu estava preparando esse vídeo. Porque aqui, acredite você ou não, o branco tem o lance bispo toma H6. É muito estranho, mas esse lance é teórico. Existem, dessa posição, só na base de dados do Lichess, existem 3 partidas que aconteceram com esse lance, bispo toma H6. As 3 foram depois do match, né? Então, uma delas foi em 98, 2005 e 2007. E esse match aconteceu em 1996. Então, eu não sei te dizer se esse lance bispo toma H6 aqui era teórico na época, ou se, por causa da análise dessas partidas entre eles, descobriram que tinha esse lance nessa posição e ele dá uma vantagem considerável até para o branco. Só para ressaltar, o que aconteceu na partida entre eles não foi bispo toma H6, o Kasparov jogou um lance bem mais natural, que é bispo para E3. Mas vamos ver o que acontece, porque o computador recomenda o bispo para H6 como um lance melhor do que o que aconteceu na partida. Esse lance dá uma vantagem maior para o branco. Porque o que acontece? De primeira, parece que você está sacrificando uma peça e não é muito óbvio qual é a compensação, né? Por que a gente está fazendo esse sacrifício? É bem claro que depois de um lance como G toma, a posição do rei está ficando um pouco mais aberta. Então a gente já tem a coluna G aberta aqui, esse peão em H6 pode ser um alvo, o branco começa a ter ideias de ataque e começa a ficar perigoso, né? Acontecer um checkmate aqui. Só que esse tipo de ataque, pelo menos nessa posição, é um tanto especulativo, não tem recursos assim muito óbvios e o preto parece estar bastante mobilizado para defender contra essas ameaças. Então, será que esse sacrifício é justificado? Pelo que eu analisei nessa posição, o sacrifício faz sentido e a posição aqui é melhor para o branco, nem tanto assim pela parte do rei ficar fraco, mas pelo fato de que o branco vai recuperar a peça e o preto não tem como impedir isso, e ele vai recuperar essa peça com uma vantagem ainda. Então vamos ver o que acontece. Só para esclarecer aqui, nessa posição, depois de bispo toma H6, o melhor lance nem é tomar de volta o bispo. Tomar de volta, né, G toma H6 nessa posição, leva a uma posição ainda melhor para o branco. A linha que o computador recomenda, que é o melhor, é bispo toma F2, sacrificando de volta a peça para recuperar o bispo em H6 de modo mais seguro, digamos assim. Porque depois de rei toma, você tem cavalo G4 cheque, e depois que o rei mover, você vai poder recapturar aqui em H6 de cavalo. E aí não vai arruinar a estrutura, não vai abrir a coluna G, nem criar aquele alvo em H6. Então é uma versão melhorada disso. Depois de rei de volta para G1, você pode tomar aqui de cavalo. Essa é uma linha forçada, né? Aqui torre de A para D1 e a dama move. E as 3 partidas que eu citei, nas quais aconteceram o lance bispo toma H6, chegaram a exatamente essa posição. Então depois de bispo toma H6, aparentemente essa é uma linha teórica e forçada que acontece para chegar até esse ponto. Mas o que eu acho mais interessante de analisar é, depois desse lance, ver o que acontece se o preto tomar, né? Se o preto aceita o sacrifício com G toma H6. Então aqui a linha poderia continuar com torre de A para D1 e agora começa a ficar mais claro a ideia do sacrifício e por que ele faz sentido. Porque aqui é o seguinte, a dama está atacada, o cavalo em F6 está no ar, assim, no ar, né? Porque ele está atacado uma vez e defendido uma vez. E se a dama move para fugir do ataque da nossa torre em D1, aí o cavalo cai. E a gente recupera, ainda ganhamos o peão e a posição do rei e do preto vai estar completamente comprometida. A gente já pode dizer que se o branco recupera esse cavalo aqui, ele vai estar ganho. Então o único lance é bispo para D7, para manter a dama na defesa aqui e bloquear o ataque da nossa torre. Só que agora o branco tem o recurso de no mínimo bispo para F5 e está aumentando a pressão nessa peça. Parece que dá para segurar tudo aqui, mas para você ter ideia, a recomendação do computador nessa posição é dama para D6. E esse é o lance que a gente vai analisar porque esse é o que eu acho mais interessante, tentando criar contra-jogo, né? Tentando fugir dessa posição de só defender e tentar segurar as peças e tentar atacar um pouco mais, porque agora é o preto quem está mirando o peão F2 e a gente pode começar a se perguntar aqui, será que se ele tomar em F2 vai ser cheque, a gente moveu o rei, ele poderia até tomar a torre em E1 em seguida, ganhar uma qualidade. Só que essa linha é bem melhor para o branco, pelo motivo que a gente vai ver. A gente pode ignorar completamente o ataque em F2 e simplesmente tomar a peça que está no ar em D7. Porque depois de bispo tomar F2 cheque a gente move o rei, ele nem tem tempo para tomar essa torre aqui. O melhor lance aqui é C5, para abrir a defesa da dama ao cavalo F6. E o motivo pelo qual não dá para tomar a torre E1 aqui é o seguinte. Digamos que ele vá na sede e tome a torre, agora a gente nem vai recapturar esse bispo, a gente vai tomar em F6 de volta. E a gente tem essa ideia aqui que vai ser o bastante para acabar o jogo, que é torre para D4 e para G4 vai ser cheque e eventualmente vai levar checkmate. Então nem tem mais como impedir isso aqui. Depois de torre para D4, o preto vai ter que sacrificar a dama para impedir essa ideia que eventualmente vai levar mate. Então, digamos,
dama para F2 aqui, ele tá tentando criar contra-jogo, né? Porque agora não dá para jogar esse lance aqui, porque dama para F1 ia ser cheque, o único lance para bloquear é esse, né? Então digamos que o branco só tente seguir com o seu próprio plano, no mínimo o preto tem dama para F1 cheque, depois de você bloquear ele ganha a sua dama aqui. Então nessa posição você tem que priorizar a defesa aqui, você pode tomar o bispo para trazer a torre para a defesa da primeira linha, agora não tem mais nenhuma ameaça. E depois de um lance como esse, né, tentando jogar esse lance para fazer com que a torre aqui defenda esse peão, porque agora o branco está ameaçando tomar, você pode jogar bispo para F5 e se torre para A6 agora, você tem esse recurso de descoberta, né? Você sacrifica o bispo em H7, retoma cavalo para G5, sacrifica mais uma peça para ganhar a dama, e esse aqui é um final de dama e torre contra duas torres, o branco tá totalmente ganho. É por isso que depois de rei para H1 aqui não dá para tomar essa torre, ele teria que jogar C5 agora para defender o cavalo aqui, abrir a defesa da dama ao cavalo F6, e depois de torre para E7, infiltrando aqui com a torre, já está ameaçando aqui, defendendo esse bispo. Torre de A para D8, atacando o bispo. Você pode jogar dama para C2, atacando esse bispo aqui, que vai ser bem difícil defender. Digamos que ele jogue bispo para D4, tentando salvar a peça. Agora o branco está muito melhor de novo, depois de bispo para E6. Não dá para aceitar esse sacrifício, porque se você tomar, aí dama aqui vai ser cheque, aqui checkmate. Então não dá para aceitar e nem dá para defender esse peão. Depois de um lance como rei para H8, o branco pode tomar e o branco está bem melhor nessa posição. Então esse lance aqui, tomar em H6 nessa posição, era uma ideia bem interessante que o Kasparov não jogou, mas que teria levado, assim, parece até que de modo forçado, a uma posição bem melhor para o branco. O que ele jogou aqui não é ruim, mas leva uma vantagem bem menor, digamos assim, é menos ambicioso, bispo para E3. A partida continuou com bispo toma E3, né, trocando as peças, torre toma e bispo G4 atacando o cavalo. Cavalo para E5, contra-atacando aqui o bispo, torre para E8, torre para D1, trazendo a torre que estava em A1 que não está fazendo nada, né, para o ataque. Agora o Kasparov tem ameaças de tomar aqui e abrir esse descoberto das duas torres nessa torre. Então se o Deep Blue não fizesse nada, dava para tomar o bispo em G4 e depois tomar aqui ia ser cheque e atacando a dama, a gente ia ganhar a dama, né? Então para resolver isso, o Deep Blue joga bispo para E6, ele fecha a coluna E e salva o bispo do ataque, F4. Agora o Kasparov está ameaçando jogar F5 para tentar expulsar esse bispo daqui e abrir a coluna E mais uma vez. Então dama para C8 vem com a ideia de reforçar a defesa do quadrado de F5 para que o Kasparov não tenha esse lance. H3 agora, B5. Aí aqui é meio estranho, né? Porque se dama para C8 foi jogado com a ideia de prevenir o Kasparov jogar F5, B5 permite agora ele jogar F5, porque o que esse lance B5 faz é deixar o peão aqui em C6 indefeso e o Kasparov está atacando. Então ele pode jogar F5 agora, sacrificando o peão se ele quiser, que foi o que aconteceu, né? F5. Se o Deep Blue tomasse aqui, aí depois dessa troca dava para ele tomar de volta em C6. E essa aqui é uma posição igual. Então quando nessa posição o Kasparov jogou F5, o Deep Blue nem tomou esse peão, ele preferiu tomar em C4 e depois de cavalo toma C4, ele ficou com essa estrutura meio bagunçada aqui, né? Mas que não é grande detrimento, assim. Depois de torre toma E8, trocando e cavalo toma, trocando um par de torres, o Kasparov jogou torre para E4, atacando mais uma vez esse peão aqui. Como nem dá para defender ele mesmo, não faz muita diferença se você toma imediatamente ou se você ataca mais uma vez para depois tomar com a torre, né? De fato, aqui ele poderia ter jogado dama, toma C4 de primeira. Eu acho que ele preferiu torre para E4, porque aqui parece que o Deep Blue tem um lance cavalo para D6, que ataca a dama e ataca mais uma vez esse peão, né? Então se você movesse a dama, o Deep Blue podia tomar aqui, só que você ganha mais um peão, né? Você trocou um par, mas ganha mais um peão agora com o recurso de torre para E5, que está atacando esse cavalo aqui duas vezes, e ataca esse peão aqui duas vezes também. Depois de ele mover o cavalo, você pode tomar aqui. E chega nesse final que também é só um pouquinho melhor para o branco, né? Mas em termos de material é totalmente igual. Então o Kasparov preferiu jogar torre para E4 para recapturar aqui de torre e já ter essa sequência torre-dama na coluna C, já mirando nesse peão isolado que pode se tornar um alvo. Então depois de cavalo para F6 atacando a torre, ele tomou aqui em C4, agora sim está atacando esse peão, porque as duas peças estão alinhadas aqui. Cavalo para D5, para não dar tempo de tomar, ele está atacando a dama move para E5, dama para D7 agora, defendendo o peão aqui do ataque, torre para G4, agora o Kasparov está trazendo essa ameaça de checkmate em G7 aqui, mas o Deep Blue resolve com F6,
ele fecha a diagonal aqui e ao mesmo tempo ataca essa dama. A dama volta para D4, rei para H7, saindo dessa última linha aqui que poderia ser problemático. Torre para E4, torre para D8, rei H1, agora dama para C7. Os dois lados estão fazendo algumas manobras, né? Dama para F2, dama para B8. Tá atacando esse peão aqui em defesa. O Kasparov pode mover o bispo e ao mesmo tempo revelar a defesa da dama. Agora ele tá atacando aqui em C6. O Deep Blue joga C5. Se você tomar esse peão aqui, aí ele vai poder tomar de volta em B2. Então, de fato, esse peão aqui não tá no ar, né? Para ser ganho. O Kasparov joga bispo para C6, atacando o cavalo aqui do Deep Blue. C4 aqui parece um lance meio estranho, mas na verdade é uma ideia bem interessante que o Deep Blue encontrou nessa posição, porque parece que aqui ele tá só entregando um peão mesmo, só que ele tem esse recurso interessante, porque depois de torre tomar C4, ele tem cavalo para B4. Não dá para aceitar essa peça, porque se você tomar aqui e aceitar o sacrifício, agora torre para D1 vai ser cheque. A dama aqui controla o quadrado de H2, não dá para subir com o rei. Você teria que bloquear e aí perder sua dama, né? Você perde a dama por uma torre e uma peça menor, chega nesse final que é melhor pro preto. Então, depois de cavalo para B4, não dá para tomar o cavalo aqui. O que o Kasparov fez foi voltar o bispo dele para F3, onde ele salva o bispo e ao mesmo tempo defende o quadrado de D1 para que o Deep Blue não tenha essas ideias de torre para D1 agora. Então a partida continua com cavalo para D3. Essa era a ideia, né, de jogar C4 aqui, vir para cá e para cá, porque agora ele ataca mais uma vez esse peão em B2 e tá atacando a dama também. Ele vai recuperar o peão que sacrificou aqui em C4. Aí aqui o Kasparov joga um lance meio estranho, dama para H4. Eu digo estranho porque não tinha como defender esse peão mesmo, né? Então, depois de o Deep Blue tomar, ele voltou a dama para G3. Então, por que não jogar dama para G3 imediatamente? Isso eu não fui capaz de entender. Mas, enfim, esse lance vem com a ideia de atacar aqui o peão em G7, depois de jogar um lance como torre para C7, né? Ia estar até ameaçando o mate em G7. O computador, né, materialista como todos, toma mais um peão e permite essa infiltração de torre aqui, que cria essa ameaça, porque ele tem esse recurso defensivo, dama de volta para F8, mantendo esse peão aqui seguro. Só que agora o Kasparov recupera o peão de modo bem simples, né, com torre para A7, ataca aqui. Não dá para defender mais uma vez e manter a defesa aqui de G7. Então depois de cavalo para E5 ele pode tomar. Aí aqui o Deep Blue jogou dama para F7. Talvez ele tenha a ideia de trazer essa torre aqui para o quadrado de D3 e cravar esse bispo que já está atacado uma vez pelo cavalo. Mas agora o Kasparov age um recurso bem simples, né, interessante nessa posição, que é o sacrifício da qualidade com torre toma E5, né? Parece que não faz muito sentido, né, porque do nada assim sacrificar a qualidade tomando o cavalo. Só que o que acontece é que a gente chega no final que é bem simples de empatar. O método aqui que o branco vai usar para garantir um empate nessa posição é extremamente direto, porque esses peões estão todos em quadrados claros aqui. Como são duas peças contra duas, não dá para o preto atacar uma peça assim mais vezes do que o branco possa defender. E se ele quiser ganhar um peão de volta, porque agora ele tem um peão a menos, né, ele vai ter que sacrificar de volta a qualidade e chega no final de novo empatado. Então o recurso aqui, a maneira que o branco basicamente garante o empate é com, depois de torre para E8, por exemplo, digamos, ele move a dama para F4, dama F6 e a manobra é bispo de H5 para G6, onde o bispo bloqueia o avanço de todos esses peões e defende esse peão. Tá tudo sólido aqui, não tem como o preto quebrar essa posição, né? O branco sacrifica a qualidade, mas logo em seguida ele constrói a fortaleza, digamos assim, que é inquebrável e garante o empate aqui. Depois de torre para H8, eles só jogaram mais alguns lances, né? Rei para H8, ele moveu a dama, moveu a dama. Aqui é só manobra, às vezes não tem nada acontecendo, porque essa posição já era um empate. E aqui, depois do 50º movimento, os dois concordaram no empate. E a gente chega em mais uma partida empatada, né? O segundo empate seguido, e o match continua no meio a meio aí. Cada um dos lados ganhou uma partida e duas delas foram empatadas. Então tá tudo dependendo agora do resultado das partidas 5 e 6, né? De quem vai ganhar esse match. Por enquanto, como eu falei, tá tudo equilibrado. Se você não quer perder a análise que eu vou fazer ainda das partidas 5 e 6 e de todas as outras do rematch que aconteceu em 97, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se ficou alguma dúvida sobre a análise ou você tem algum comentário, deixa lá embaixo. E é isso, até o próximo vídeo.